Olá, pessoal, mais um podcast Fala Cris, e hoje nós temos um convidado mega especial, que tem uma história aí que eu vou contar daqui a pouquinho, mas antes de falar da história dessa pessoa, eu vou falar para vocês, compartilha esse vídeo, e quem estiver escutando no Spotify, também fale para as pessoas, porque esse podcast, além de trazer vários conhecimentos de liderança, empreendedorismo, comunicação e oratória, vai trazer para vocês uma inspiração, porque nós temos aqui muita história, né, Denilson? Muita história. Seja muito bem-vindo, Denilson, ao nosso podcast Fala Cris. O motivo, tá, de convidar, sempre eu gosto de contar o motivo, porque as pessoas que vêm aqui sempre têm uma história bacana, e você faz parte da minha história. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fala Cris. Primeiramente, Denilson, vou te contar o motivo do convite. Eu não contei, eu falei para ele que ia contar aqui ao vivo, né? Ao vivo, né? Aqui no nosso podcast. Olha só, quando eu comecei, gente, a ministrar treinamentos, né? Comecei muito tempo, não precisa ninguém somar o tempo, não precisa ninguém falar o tempo, né? Não faz sentido, tá, gente? Mas, na época, eu comecei a ministrar para empresas, então eu não tinha que formar turma. Então, eu comecei, primeiro treinamento que eu ministrei foi no Morumbi Shopping em São Paulo. Então, eu ia para lá, a própria empresa já trazia as turmas para mim. Um dia, alguém virou para mim e falou assim, Cristiane, você não quer ministrar? Na verdade, começou na PUC, um dos professores falou, olha, você não quer ministrar um curso para mim, para nós? E aí, começou lá na PUC, lá eles já tinham também a turma. E aí, as pessoas começaram, se você dá curso de oratória, eu falei, poxa, eu ministro treinamento. Mas eu não tinha turma formada. E aí o Denilson procurou. Eu acho que eu fiz uma propaganda, não sei como é que foi, não lembro mais como. Mas eu não tinha, gente, cliente suficiente para formar uma turma. E eu lembro que o Denilson me procurou. Apenas o Denilson. Ele confiou no meu trabalho. Apenas um aluno. Só que eu sou uma pessoa persistente, gente. Eu sou persistente, disciplinada e eu não desisto fácil. E aí, o que eu fiz, gente? A minha sogra, tomara que ela esteja escutando uma hora dessa. Chamei a minha sogra. E eu acho que foi minha sogra e mais uma outra pessoa. Eu lembro que naquela época ainda era webcam, Renato. Imagina, você ia morrer. O Renato, ele é fissurado com tecnologia. Era webcam, não era? Era uma salinha pequena. E aí, para não deixar de fazer o curso, eu convidei minha sogra, não sei se tinha outra pessoa, né? Não lembro mais na época, mas eu lembro de chamar a minha sogra para compor o grupo para não perder o aluno pago, porque ele era o único aluno pago, gente. Mas foi aí que tudo começou, e hoje eu tenho 40 mil alunos formados, né? Então, quer dizer, nada é por acaso, né, Denilson? Quer dizer, a gente começa ali do nada, né? Do nada no sentido assim, começou a turma, hoje eu estou na turma em Arcos, eu comecei a contar depois de muito tempo, a gente está na turma 192 e eu coloco em média de 30, 20 pessoas por turma. Então, quer dizer, valeu a pena o meu primeiro aluno pago. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns para mim e para você, né? Eu, por ser persistente, fui ali e convidei minha sogra, né? Obrigado, sogra, também, por ter aceitado, né, o desafio de ir lá. Eu falei, sogra, quer participar do curso? Né? Primeiro, não contei o que aconteceu. Depois, quando acabou o curso, vou ter que te contar. Eu precisava de alguém. Mas aí foi tudo bem, graças a Deus. Denilson, eu mesmo quero que você se apresente, tá? Eu gosto que o convidado se apresente. Né, quem é você? O pessoal de Arcos conhece, mas como esse podcast é a nível Brasil e exterior, porque eu tenho muitos clientes, tanto no Brasil quanto fora, eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse quem é você. Quem é o Denilson? Ô, Cristiane, eu confesso que eu não sabia dessa história, viu? Fiquei mais honrado ainda agora de saber que eu fui, né, o primeiro aluno seu lá atrás e você foi muito bem, porque não deixou transparecer hora nenhuma. O curso foi excelente, né? Eu lembro muito bem dos seus ensinamentos até hoje, eu coloco em prática até hoje, né? Aquele curso foi maravilhoso, né? Quero agradecer pelo convite, fiquei muito honrado quando você me convidou, quero aqui cumprimentar toda a equipe, parabenizar por esse, né, estúdio, tudo que você está trabalhando, pelo seu trabalho, né? Você já é para nós de Arcos uma referência, um orgulho, e agora você está, né? Você já atingiu Minas Gerais, o Brasil inteiro, você é o nosso orgulho levado para todos os rincões desse Brasil. Então, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, te agradecer, né? Lá atrás, né? Nós não vamos contar quantos anos tem, né, Cris? Não vamos contar a idade, né? Mas tem bastante tempo já. Tem mais 20, vamos lá. Quero comentar aqui o Renato, um grande amigo, né? Primo, porque a mãe dele é prima da minha mãe, meu avô, primo do avô dele.
a Vivi, a Lívia, o Otávio, que está me acompanhando aqui. Quero, de coração, te agradecer. Fiquei muito honrado mesmo com o convite, né? Poucas pessoas perguntam, né? Às vezes, história, né? Na hora que a gente conta, você, bacana dessa história, né? E você me convidar para contar uma história, para contar, você me contar a sua história e os seus novos projetos, foi uma honra muito grande para mim. Para quem não me conhece, né? Eu falo que eu comecei minha vida pública na Escola da Vila, né? Quando tinha as gincanas, tinha a fanfarra que eu ajudava, né, a afinar os instrumentos. Lá atrás, que ajudava na liderança de buscar os bambus no meio do mato para fazer as barraquinhas, né? Que a Escola da Vila tinha um forró muito tradicional, né? E eu que juntava a turma para buscar os bambus para fazer as barraquinhas lá na vila, subir no mastro da bandeira para pendurar as bandeiras, né? Fazer bandeirinha. Então, assim, eu comecei, né? Participar de grêmio estudantil, líder de gincana no Dom Belchor, né? No então estadual. Já tinha um líder aí, já na sua já com 21 anos, se você quiser até colocar aqui, meu primeiro santinho, eu tenho aqui a foto, se você quiser colocar aí, viu, Renato? De 21 anos, cabelo pretinho ainda. Com 21 anos já candidatei a vereador, né? Então foi com 21 anos, foi o primeiro. Foi. Eu fiz os cursos com você, eu tinha 20 e poucos anos. Ai, Jesus, ele contou, gente. Aí, mas foi muito bacana, né? Aí fui vereador 2 mandatos, né? Ganhei em 96 com a dona Hilda, fui reeleito em 2000 com o Lécio. Fui presidente da Câmara, fui, né, deputado, candidato em 2002 a deputado federal mais votado na época aqui da história de Arcos, da região, né? 2004 já não fui para prefeito, já não fui para vereador, fui para vice-prefeito. 2008 prefeito, 2010 deputado, até que em 2014 o deputado afastou do cargo por problema de saúde, eu assumi no final, né, do mandato, foi em 2014, fiquei até 2015. Eu lembro que marcou muito, né, que nós que demos uma posse para a Dilma, né, no segundo mandato dela, que ela ganhou do Aécio. E depois, né, virei prefeito, 2016, 2020, até 2020. E 2021, quando o senador Rodrigo Pacheco virou presidente do Senado, me chamou para trabalhar com ele lá. Eu já estou em Brasília tem 2 anos e meio já. Sim. Então, assim, a minha história rápida é essa, né? Tá, mas pequeno currículo. Fui secretário em Meio Ambiente Lagoa da Prata, com o prefeito Divininho. Fui assessor da deputada Maria Olívia, do Thiago Liz, deputado Thiago Liz. Hein? Fui diretor IF em Belo Horizonte, né? Então, é um pequeno currículo, assim. Fui professor da Universidade Federal de Ouro Preto, durante 4 anos, indo e voltando, né? Dando aula em Ouro Preto. Então, assim, é uma correria. É uma trajetória. Vamos lá, vamos pontuar ali algumas questões, porque... para quem está nos assistindo, para aprender aí com você, né? Porque, na verdade, a gente aprende muito com as histórias das pessoas e com a sua trajetória. Né? Vamos pensar aqui na sua história. Primeiro ponto, Denilson, eu queria voltar lá nos 21 anos. Quando você já se candidatou a vereador, você já tinha uma liderança? Como é que era? Você gostava? Você tinha aquilo na pele? Você queria mudar alguma coisa? Era um sonho? O que era? O que passava na sua cabeça, assim? Era exatamente isso, um sonho de tentar mudar as coisas, de tentar fazer as coisas acontecerem, né? E, assim, falta de experiência também, porque achar que vereador poderia resolver a vida de todo mundo, né? E o que não é verdade, o vereador... E tinha alguém na família que era... Não, né? Não tinha ninguém na família, né? Meu pai trabalhou com seu pai na Itaú. Para quem não conhece, né, gente? A Itaú hoje é a Belocal, né? Fica ainda aqui, né, aqui do lado da renovadora, aqui na rodovia BR-354, próximo aqui a Pneucamp. Então, meu pai trabalhou com o pai da Cristiano, o João Romano, que era... conhecido. O João Romano era chefe, meu pai era motorista, né? Então, eu gostava, né? Desde criança, já gostava de liderar, né? Você tinha já uma... você já era na fanfarra, desde lá... tocava na fanfarra da escola, ajudava, né? Em tudo que precisava na escola a gente ajudava. Tinha a dona Sônia aqui, a nossa vizinha aqui do estúdio, era diretora da vila, né? Então a gente já tinha gostava de liderar, gostava. Então, aí com o decorrer do tempo, foi aparecer a oportunidade, né? Tanto é que o meu primeiro voto, né? Que na época eu não votava 16 a 18 anos, o meu primeiro voto foi para vereador para mim.
Olha. Né? Na verdade, o primeiro voto foi para presidente da República, porque a primeira eleição com a qual eu participei foi na época que foi para o segundo turno o Lula com o Collor, né? Primeiro voto. Né? Até eu votei no primeiro turno no Guilherme Afif Domingos. Ele tinha uma campanha muito bacana, ele falava assim, ó, juntos chegaremos lá. Guilherme Afif Domingos. Eu tive a honra de conhecer, quando eu fui prefeito em Brasília, o Guilherme Afif Domingos, que estava no Sebrae. Eu falei, meu primeiro voto foi no senhor, e hoje eu sou prefeito da minha cidade. Aí ele tirou foto comigo, conversamos lá, até o Otávio estava comigo. Foi muito legal. Meu primeiro voto para presidente da República, né? Então, foi isso. Eu sempre tive essa liderança, gostava de atuar, né? Gostava de teatro, né? Participava dos teatros, tinha na escola, teatro tinha... E você teve uma visão grande, né? Por exemplo, com 21 já fazer um curso de oratório, porque eu vejo os políticos de hoje, é muito corajoso. Eu vejo, assim, muitos políticos já entra para ser vereador ou para ser prefeito, às vezes não procura um curso. Você já teve essa visão também de buscar um curso. Exatamente, né? porque eu gostava demais, mas não tinha as técnicas, né? Aí, no primeiro curso que eu fiz com você, já foi assim, já abriu um leque muito grande para mim, né? Do ponto de vista de conhecimento de liderança, né, de governança, né, de oratória mesmo, né? Eu lembro das técnicas, desde de aquecer a voz, né, do fôlego, de respirar, né? Tudo isso eu lembro quando você falava, não guardei até hoje, ficou marcado, né, para mim e tal. Tanto é que você, de lá para cá, você se tornou a profissional que você é hoje, reconhecida no Brasil. Né? Então, eu fiz questão de fazer o curso com você justamente para poder tentar melhorar, né? Porque, olha, com 21 anos, gente. Na verdade, eu não sei. Eu candidatei a primeira vez com 21 anos, mas quando eu fiz o curso com você era, acho que um pouco mais, mas não lembro a data direitinho, não. Eu lembro que né, foi aqui no prédio do Zé Zutim, em frente ao hospital. Sim, bem no início mesmo da minha carreira, mas o que eu quero dizer, assim, que hoje, às vezes, tem gente que fala, né? Pra que oratório? Pra que fazer? Mas vai além, né? Na verdade, as pessoas precisam entender que a carreira política, né? Nós vamos chegar hoje no seu cargo atual, mas a carreira política, ela tem que ter liderança, ela tem que saber que uma comunicação, ela vai te ajudar a você atingir patamares, porque, por exemplo, você como prefeito, como você foi em 2017 a 2020, você pegou uma pandemia. Imagina você sem saber comunicar assertivamente. Como você, e inclusive você agiu muito bem, né? No meu ponto de vista, para mim, você foi super assertivo na sua comunicação. Podem falar, né, o que for a oposição, né? Aqui eu não estou defendendo nem um lado nem o outro, porque aqui eu não estou sendo política, aqui eu estou sendo apenas algo falando sobre a comunicação. Mas como que uma pessoa consegue, numa plena crise, tá, gente? Porque a pandemia foi considerada uma crise. Então, quando você está numa crise, o que a gente consegue gerir com uma crise? A comunicação. Então, tem que ter comunicação escrita, comunicação verbal, todo tipo de comunicação. Então, nesse momento, o líder, se ele não tem uma comunicação, ele não dá conta de liderar várias situações. Então, exatamente. Foi muito importante naquele momento ali. Né? Então, um prefeito qualquer prefeito, qualquer pessoa, às vezes ele entra no cargo sem saber liderar. Então, eu até queria colocar isso para você. Vamos já mais para frente, né? Então, você contou que foi prefeito em 2017, 2020. Como é que é uma governança? Qual que são os diferenciais que o prefeito tem que ter como líder ali? Porque, imagina, vamos lá. Primeiro que vocês estão ali na como é que fala? Topo do furacão que fala? Eu sou péssima para as expressões. É topo do furacão? No centro do furacão. Na boca do furacão, né? Na boca do furacão. Na boca, eu e minhas expressões, né, gente? Me ajuda aí. Na boca do furacão. Mas olha só, porque que acontece? Se faz alguma coisa, todo mundo comenta, né? Eu brinco, para ser político, tem que realmente amar e tem que realmente saber comunicar, porque tem imprensa. E eu tô falando aqui do Denilson, mas, gente, eu atendo muitos políticos, inclusive com políticos conhecidos, que eu não posso citar, alguns eu posso, mas vou a Brasília, atendo algumas pessoas em Brasília. E essas pessoas são muito visadas, né? Políticos é visado, né? Não adianta, você tá ali na linha de frente. Você fazendo bem ou acontecendo alguma coisa, você tá na linha de frente. Então, no caso, a liderança, você tá lá em cima. Às vezes alguém faz alguma coisa lá embaixo, talvez você nem fica sabendo. Então,
Qual que é um pilar ali que você fala que é o diferencial ali para uma liderança ali que tem que ter? Você consegue enxergar? Acho que comunicar bem, né? Equipe, delegar, né? Saber delegar, para quem delegar. Nem sempre se acerta. Né? Não. Cometi vários erros, né? Às vezes eu nem a confiei em privada, pessoas... nem a pública. Exatamente. Nós tivemos várias pessoas aqui. Cometi erros que se eu voltasse atrás eu teria evitado, né? Mas não por vontade de cometer ou por... Não, né? mas... A gente tenta acertar, a gente erra tentando acertar. Né? Mas eu acho que é isso. Por exemplo, eu fico até muito incomodado, né? Quando diz assim, mas coitado do Denilson, eu escuto demais isso, demais. Até tá cansativo às vezes até as pessoas falam de um lado só, né? De não ver o outro lado. Coitado dele, pegou o pior mandato da história do Brasil, de Minas Gerais sobretudo. Pelo contrário, você cresceu muito, né? E até eu falei assim, gente, se eu chegasse lá perto de Deus agora, se eu chegasse lá eu perguntasse, Deus, por que o Senhor me colocou naquele momento, né? Aí várias amigas e amigos falam, Deus, tinha que ser você, porque né, você não é politiqueiro, não é populista, não é só joga pra plateia, porque senão, se pegasse um prefeito populista naquele momento de crise, do jeito que você pegou, possivelmente a prefeitura podia ter quebrado, não pagar em dia nem para um funcionário, nem fornecedor, nem nada. Né? Mas, e toda vez falar assim, o Denilson pegou 2 anos do governo Pimentel, que não repassava os recursos que são constitucionais, obrigados, né? Pra você ter uma noção, o IPVA, você paga lá R$1.000 de IPVA, 500 para a prefeitura, automático, 500 para o Estado. Era automático, o Pimentel mudou, você passava os 1.000 para o Estado e o Pimentel repassava os 500 quando ele queria, né? Só que ele ficou 2 anos sem repassar. ICMS, IPVA, transporte escolar e Fundeb, que é dinheiro para pagar professor, né? Então, 2 anos disso. Depois, na hora que a gente dá uma aliviada, vem aquela chuva, né, que estragou muito a avenida sanitária. A chuva foi terrível. Estragou várias pontes. Eu lembro né? de você no meio lá, ajudando, eu lembro direitinho. Então, assim, foi um caos. Aí, a hora que vem, que a gente estava né, organizando a prefeitura, fizemos concurso público, né? Foram mais de 30 obras, e as pessoas não lembram, né? Só falam do período ruim. Depois vem a pandemia. Né? Que assim, eu tomo remédio para dormir até hoje, eu tomo ansiolítico até hoje, de que eu passei, né? Então, mas aí teve um consolo, né? E foram vários prefeitos de várias cidades, inclusive fora de Minas Gerais, que nos ligavam aqui perguntando o que vocês estavam fazendo, porque estava um sucesso, né? Chama modelagem, eles estavam modelando querendo vocês. Modelar, exatamente. E a gente foi case de exemplo, né? Case de sucesso em várias outras prefeituras, né? Mas aí a hora que fala só assim que eu peguei um momento ruim, as pessoas lembram, né, do Pimentel 2 anos, lembra da chuva, lembra da pandemia, mas não lembra, por exemplo, que se tem um bloco cirúrgico hoje, que é um dos mais modernos de Minas Gerais, nós que fizemos. Né? Se nós conquistamos 10 leis de UTI para Arcos, perdeu, mas não fomos nós que perdemos, nós conquistamos os 10 leis de UTI. Sim. Se nós temos um SAMU que já salvou várias vidas, se nós temos um corpo de bombeiros, que nem a cidade de Lagoa da Prata, que é maior do que Arcos, né? Não tem corpo de bombeiro, nós temos corpo de bombeiro. Se nós reformamos todas as escolas, se nós reformamos o polo esportivo, tinha 44 anos que não tinha uma reforma boa, do piso ao teto, tudo trocado, né? Eu fiquei muito satisfeito que eu fui ver o meu genro jogar bola e tinha uma técnica da cidade de Martinho Campos, né, do futebol feminino, cadeirante. E eu que fiz acessibilidade lá, né, no pós-esportivo. Eu vi que ela entrou no pós-esportivo dentro da quadra. Ela era técnica dentro da quadra. Não entrava antes, né? Então, assim, são as coisas que... Centro de acolhimento, né? Reformamos 2 postos de saúde, reformamos 2 e criamos 2, um bairro Floresta e outro aqui no centro, aqui na rua Alves da Silva, esquina com o vereador João Veloso. Velório municipal, né? As avenidas sanitárias, a proteção para os carros não caírem lá no rio. Então, assim, são várias coisas que nós fizemos que as pessoas não lembram. E lembram da pandemia, lembram da chuva, lembram do Pimentel, né? Aí eu fico assim, às vezes até incomodado, né? Com tantas, às vezes, críticas que nós recebemos, né? Tinha 12 anos que não tinha concurso público, né? Aí uma pessoa me agradeceu, assim, né? Tinha, acho que, não sei quantas vagas, quase 600 vagas, né? Uma pessoa, Denilson, meu sonho era trabalhar na prefeitura, só que eu não tinha padrinho político, né, para me colocar na prefeitura. Hoje eu trabalho na prefeitura porque você fez o concurso. E aí, deixa eu te contar uma coisa, eu acredito muito, sabe, isso chama focar energia, né? Na verdade existe na PNL, a gente chama colocar energia no que é ruim, isso acontece muito, inclusive nesse meio que eu disse que é, né, que é o meio
que existe oposição, existe situações, né? Na imprensa existe isso, né, Renato? Infelizmente. Mas o que a gente precisa pensar? Que o líder, como você, só é líder porque é um líder que não preocupa com isso. Você não precisa preocupar. Porque o que você fez ficou. Nós tivemos hoje vários empresários aqui gravando. Tudo de órgão, tudo de privado. Então, que empresa faliu e reergueu? Que teve situações boas, ruins e reergueu? Então, é o mesmo fato. Você fez a sua parte. Então, na governança é muito isso. Tem que amar demais. Que é por isso que você está aqui hoje. É porque você ama muito. Inclusive, porque um dos motivos também que eu te chamei... na verdade, eu vi um vídeo seu... E eu fiquei muito, muito feliz por isso. E aí eu fiquei assim, gente, o que é um assessor parlamentar da presidência do Senado? Aí eu falei assim, você trabalha com tanto político, você não sabe? Gente, nem tudo dá pra saber, né? Porque, na verdade... O que faz, né? O que faz? Eu não sei. Aí eu vi um vídeo, você falando, por que uma pessoa, né? Às vezes as pessoas não leem. Isso é uma coisa, é fato, Denilson. Quando você foi falando a listagem do que você fez, e tem muito mais coisas, eu fiquei pensando comigo assim, não é que as pessoas não sabem, as pessoas não leem. As pessoas não leem, por exemplo, tem às vezes um post, tá? Pegar Instagram, não vou nem pegar jornal. As pessoas vão lá, elas têm um vídeo, tem alguma coisa, elas falam, elas não leem o que está escrito ali e te fazem uma pergunta no próprio comentário daquilo que está ali. Que está escrito. Então, está escrito, está falado, inclusive. E por quê? Porque não leem. Agora, você imagina... coisas que elas não querem enxergar. Tá? Então, isso é muito normal. Imagina, então, aí naquele vídeo, quando eu assisti, que me deu falei, gente, eu vou chamar o Denilson, porque eu quero muito que ele conte a história de quando ele começou a comunicar e tudo, contar a história dele, porque você marcou a cidade, e eu trabalho com políticos, eu trabalho com vários políticos do Brasil todo. Eu falei, não, por que não chamar uma pessoa que é da nossa cidade, que hoje é o assessor parlamentar da presidência do Senado? Primeiramente, o que é isso, né? O que faz esse assessor? Deixa eu só contar por que eu chamei. Aí eu assisti seu vídeo, achei muito bacana, você explicando. Primeiro que houve, né, um fato que alguém comentou que você não ajudava a Arcos, e aí você foi contando que você realmente ajuda, só que as pessoas não leem, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, que tá tudo bem, isso aí as pessoas realmente, é o que eu vou te falar, não leem mesmo, não procuram saber, né? Quer dizer, o fato, o que é comunicação? É o conjunto de fatos e dados que leva a pessoa a uma ação. Se a pessoa não tem fatos e dados, o que ela vai fazer? Ela vai julgar. Então, tá na hora, talvez, de você tirar isso da... Né? Quer dizer, tirar no sentido assim, não, fica tranquilo, que você, enquanto líder, você fez seu papel. Enquanto líder, você fez tudo. E para Deus, inclusive, né? Quer dizer, a gente fez o papel. Enquanto professora, eu me considero professora, como treinadora, quando eu chego numa sala de aula ou no treinamento, eu me entrego de corpo e alma. Eu falo assim, Deus, me dá toda a sabedoria para entregar o máximo. Se tiver um aluno que não quer, eu não tenho culpa. Eu estou ali entregando, mas eu dou o meu melhor. Então, o mais importante é que você dê o seu melhor. Faz sentido? Muito, muito sentido. E outra coisa, Cristiana, esse sucesso que foi o nosso no período da pandemia, eu agradeço a comunicação, né? Sim. Porque não só eu gosto muito de comunicação, mas também a minha equipe gostava muito de comunicação, né? Posso citar aqui a Flávia, posso citar aqui a Roberta, as pessoas que estavam do lado lá, e o pessoal da equipe de comunicação. E a equipe como um todo, né? Aí pegamos a Secretaria de Saúde, né? Juntamos todo mundo, a comunicação, a Secretaria de Administração, integração social. Fizemos realmente uma integração para poder atender. A gente, por exemplo, tinha aqui, o Otávio que está aqui, criou a cesta de produtos de limpeza. As pessoas não tinham dinheiro para comprar álcool, e não tinha álcool para comprar. Não sei se você lembra, quando falar que tinha que usar máscara, o preço da máscara multiplicou, e o problema é que você não achava máscara. Aí começamos a pedir máscara, ajudar, né? Aí a CSN ajudou com máscara de pano. Começou a fazer máscara. As pessoas começaram a entender que precisava realmente. Mas além de não ter, era muito caro. Então a gente criou uma estrutura na prefeitura para atender as pessoas mais carentes, inclusive com material de limpeza. Álcool, água sanitária e as coisas do material de limpeza que realmente as pessoas não tinham
às vezes, comida. E como a gente não estava funcionando nas escolas, a merenda das escolas a gente distribuiu para as pessoas carentes também. Então, eu agradeço todos esses trabalhos, né? E, por exemplo, a gente lamenta muito, né? A gente teve várias pessoas que morreram em Arcos, mas no nosso mandato, assim, no nosso período ali, a gente controlou bem, sabe? Sim. Controlando bem e teve um sucesso. Graças a esse trabalho que você faz hoje com seus alunos, que foi colocar em prática essa comunicação, essa gestão, essa governança, essa liderança. Exatamente. Se não fosse tudo isso que você dá hoje, né, para os grandes políticos do Brasil todo, para os grandes professores, empresários que você dá hoje, para eles colocarem nas empresas, para cada um colocar no seu setor, nada anda. Porque hoje nós estamos num momento que eu falo que é a geração TikTok, né? Que é tudo assim muito rápido, muito né? rápido. Tal, e as pessoas não querem ler mais. Elas preferem, às vezes, ver um vídeo pequeno, curto. E a gente assusta com certas coisas, né? Sim. A gente não é dessa geração, mas tem que adaptar. Eu confesso que eu não sou muito bom para rede social. Eu posto minhas coisas assim, às vezes eu erro na postagem, porque eu não sei muito bem, eu aprendi sozinho, assim. Também porque na época da prefeitura a gente tinha quem fazia, acabou que a gente não foi obrigado a aprender a mexer. Então, às vezes, a gente não acerta em tudo, não. Mas essa comunicação, essa governança, essa gestão, né? Que a gente colocou em prática, que a gente aprendeu com você lá atrás, né? Há 20 e tantos anos atrás. Então, porque do ponto de vista político, a gente comete vários erros. Né? Eu cometi vários erros, né? Mas deixa eu te pontuar, não é só político, não. Empresários também cometem. Mas do ponto de vista de gestão, por exemplo, assim, de cuidar bem da prefeitura, Sim. de cuidar com carinho, como se fosse a casa da gente, não deixar dívida, pelo contrário, deixar dinheiro, como eu deixei, né? Deixei a prefeitura bem colocada, com as despesas todas pagas, a gente chama de precatório, né? Sim. As pessoas que não sabem, precatório são as dívidas que a prefeitura tem, né, que estão ajuizadas, né? Então, paguei todos os precatórios. Então, assim, deixei a prefeitura organizada, com concurso público, todo mundo chamado, concurso, a folha de pagamento em queda, né? Para poder sobrar mais dinheiro para investimento, arrecadação, né? Arrumamos a casa para a arrecadação aumentar, né? Arrecadação de 100 milhões por ano, foi para 180 no primeiro ano quase. Sim. Então, assim, melhorou muito a arrecadação. O Zema, né? Não tô aqui para puxar saco de ninguém, nem falar bem de A, nem mal de B. Mas o governador atual... Né? Você tá fato. O governador atual, ele colocou em dia. Né? O que o governador Pimentel não pagou. O Zema pagou o dele em dia, os impostos que é do município em dia, e o do Pimentel atrasado. Então, o prefeito atual recebeu 2 vezes. Eu recebi 0 vezes. Né? E tive que manter, não parei nenhum serviço, né? Não paguei, não atrasei ninguém. Eu lembro que a gente juntava dinheiro primeiro para pagar os funcionários. Aí depois ia pagando aos poucos os fornecedores. Os funcionários não deixamos atrasar nem um dia, nem um mês, né? No meu mandato inteiro. Mas foi muito duro, muito difícil. Se não tivesse justamente essa liderança, né? Porque manter a calma, né? Manter a calma para manter a calma, né? Nunca se alterar. Eu nunca dei um grito na prefeitura, eu nunca falei alto, né? Eu nunca precisei de me alterar com ninguém, eu nunca... Se tiver uma pessoa que fala assim, ele me tratou mal lá no gabinete, pode me trazer perto de mim que eu desminto na hora. Eu nunca tratei ninguém mal. Com tantos problemas que a gente tava lá, nunca tratei ninguém mal. Mas por quê? Porque eu sabia que naquele momento, né, no momento de crise, o líder tinha que estar tranquilo, ele tinha que dar o exemplo, né? De governança, de liderança, de comunicação. Nem sempre a gente comunica bem. Eu cometi vários erros, mas tentando acertar, né? Então é o que é o mais importante. E o que eu admiro muito nos seus cursos é esse trabalho que você faz, porque não serve só para o setor político e nem público, setor privado, né? Dos mais diversos segmentos que você atua. Então, assim, né? Hoje você, para nós, é uma referência no Brasil. E é pessoa de Arcos, né? Que a gente tem um orgulho muito grande de ver onde você chegou, aonde você está hoje com seus cursos, né? Para quem você ministra, para quem você está dando as palestras, né? Então, assim, é uma honra muito grande saber, né? Essa história que eu fui um dos seus, né, primeiros alunos pagos, né? Então foi muito legal isso aí. Eu falei, gente, eu tenho que chamar o Denilson, porque assim, a gente sabe que a trajetória da gente que cresce de fora para dentro, né? Você também é reconhecido muito em Brasília, as pessoas te conhecem, sabem como é que você é, sabe que não é fácil. E, por exemplo, isso tudo que você está falando, quando as pessoas não sabem do que você fez, é chamado de ruído mental, de ruído na comunicação. Aquele famoso ruído, que é a fofoca, né? Fofoca, ou ruído mesmo. E nas empresas privadas, ontem eu estava ministrando uma imersão lá no Furnas Park para 20 empresários, que tem diversas empresas.
E eu falei muito disso. Mais de 65% das empresas têm problemas na comunicação. E está envolvido dentro. Agora, imagina a pública. Que a pública tem, por exemplo, entra pessoas, sai pessoas, né? A cada 4 anos. Tem todo um processo ali de que a gente chama de influências externas e internas. Porque entrou pessoas novas, ficaram algumas. E vai, né? Aquela questão toda ali interna, que são influências, e aquilo ali vai realmente ter uma influência na governança. Então, por exemplo, quando eu fui ministrar um curso em Brasília, uma palestra, eu tenho alguns parceiros dentro na União, que a gente faz alguns cursos ali, faz até mesmo clientes em Brasília, a gente fala muito de governança. Dentro da governança, isso acontece muito. E dentro do público, a maior deficiência chama a comunicação na liderança. Por quê? Porque essa mudança, né, de cargo de confiança, pessoas que estão ali concursadas, pessoas que às vezes têm raivinha, tem uma questãozinha ali. Gente, é difícil. Isso não acontece só no público, tá? Vou deixar claro aqui, mais uma vez, gente, nós não estamos falando de política, estamos falando de liderança. Claro, entramos na política porque é a história do Denilson. Nós estamos aqui falando da história do Denilson. E mais uma vez, mas é muito importante deixar claro que a mesma coisa que acontece na pública, acontece na privada. Só que são esferas diferentes. No entanto, a comunicação e a liderança estão ali, ó, juntinhas. Juntinhas, porque elas vão trazer resultados diferentes, tá, Denilson? E é o que você está sofrendo, eu conheço líderes que estão sofrendo. E aí, o que precisa? Vamos lá, agora eu vou dar uma solução para isso. As prefeituras, o Senado, a União, tem que trabalhar mais cursos. Como eu tenho doutorado, trabalho com eu tenho uma certa facilidade, né? A parte da capacidade técnica, então a questão de entrar dentro dos órgãos públicos, eu sempre sou muito convidada para entrar, né? Para fazer as licitações, para dispensa, né? Até por causa da capacidade técnica. E com isso, eu já fui muito em AGUs, em vários órgãos, né? E quando eu chego lá, eles falam, gente, é muito necessário. Por quê? Porque prefeituras, órgãos, seja qual for o órgão público, estão mais preocupados em trabalhar a parte técnica do que comportamental, porque a comunicação entra muito mais a parte comportamental também. Tem a parte técnica, a dicção, articulação, a parte fonoaudiológica, a parte de como pegar o microfone, como falar de improviso, mas a parte comportamental, de como se portar, da fofoca, daquela parte do planejamento. Então, isso entra na falha. Então, a solução para isso os governos, né, vão pegar lá de cima, né? Lá em cima, começar a implantar isso. Uma vez que eu fui ministrar uma palestra no Ministério do Transporte, aí abriu aquele microfone, eu fiquei super chique naquele dia lá. Abriu aquele microfone naquela sala grandona, né? Eu tava me sentindo, Denilson. Você já deve ter entrado muito naquelas salas, né? Eu tava me sentindo. Na hora que eu acabei de ministrar a palestra, e abre a reunião, né? Faz um cerimonial lá, abre a reunião, eu tinha acabado de lançar meu livro. E aí, o que aconteceu? Aí eles pediram um projeto, me perguntaram se existia um projeto, eu apresentei, mas logo em seguida mudou de pessoas naquele momento que eu estava ali, aí eu não tinha mais contato com quem estava naquele momento. Então, é isso que acontece muito, infelizmente, não dá continuidade aos projetos, né? Então, mas, enfim, eu quis trazer essa questão porque realmente faz muito sentido. Denilson, voltando agora, o que você faz na assessoria parlamentar da presidência do Senado? Me conte isso aí. O que é primeiro esse cargo? Que muito legal, esse nome, muito grande. Assessor parlamentar. O assessor, ele cuida da parte política do senador, né? Por exemplo, a gente atende lá prefeitos, vereadores, né? A gente atende essas emendas que a gente chama de emenda parlamentar. É um recurso que o senador tem direito, né? Junto à União, que ele destina para cidades, né? Para diversas áreas, né? Seja para educação, para saúde, para infraestrutura, máquinas, equipamentos, né? Infraestrutura urbana, rural. Enfim, a gente recebe essas demandas, passa para o senador, e o senador vê o que é prioridade, avalia de acordo com o valor que ele tem e vai direcionando de acordo com a quantidade de habitantes. A gente analisa todo do ponto de vista técnico,
do ponto de vista político, para poder atender. E eu faço um trabalho a mais lá, porque eu sou, né, do ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, que é a escola de governo, né, que é de responsabilidade do presidente do Senado. Então, a escola de governo, ela ministra cursos, né, até de pós-graduação, de vários para câmaras, para assembleias legislativas, e a gente atende todas as câmaras do Brasil lá e todas as assembleias legislativas dos estados. Né? Então, por exemplo, a Câmara de Arcos, por exemplo, agora vai ter, o Senado vai estar aqui esse mês que vem, no outro mês de novembro, né? Uma semana inteira ministrando cursos aqui. Que legal. E nós vamos colocar aqui na Câmara de Arcos o painel eletrônico, o vereador vai votar pelo celular. Né? Painel eletrônico, o SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, vai melhorar muito o processo legislativo em Arcos. Né? A digitalização de todos os documentos da Câmara, seja projetos de lei, resoluções, tudo. A Câmara, se não quiser mais papel, não precisa ter papel. Pra você ter uma noção, tem Câmara no Brasil que a enchente levou a Câmara. Não tem documento de nada. Né? Se ela tivesse, né, aderido ao sistema que o Senado fornece, e é gratuito, tudo que eu estou falando aqui não tem custo de nada. Ela tivesse digitalizado os documentos, a Câmara, a enchente podia ter levado tudo, que está tudo digitalizado. E fica guardado não só na Câmara, mas também no Senado. Né? Então, assim, temos revisão e atualização de regimento interno e lei orgânica, com os melhores técnicos do Brasil que estão no Senado Federal, tudo de graça. Né? Temos o portal modelo, que é o mesmo site que o Senado tem, a Câmara Federal tem, colocado aqui na Câmara de Arcos. Então vamos colocar todos esses serviços de forma gratuita para a Câmara de Arcos. Isso não só em Minas, não. A gente atende 2.176 câmaras no Brasil. Que né? bacana. Então, assim, nós temos 5.578 câmaras, né? São 5.570 municípios, 578 municípios. E a gente atende 2.176 com esses serviços. Então, o assessor parlamentar, no meu caso, né, faz esse trabalho, e eu, nesse caso especificamente, eu atuo também lá no ILB, Interleges e ILB, Instituto Legislativo Brasileiro e Interleges, que tem esses cursos, pós-graduação, cursos desses treinamentos todos, em várias áreas, comunicação integrada, nova lei de licitação, cerimonial, tem vários cursos gratuitos, sem custo nenhum para o município, nem para a prefeitura, nem para a Câmara. Então, Ou seja, nem precisa usar o recurso que tem de treinamento. Não, o único custo que a Câmara vai ter, né, porque até o avião e o hotel é pago pelo Senado, dos palestrantes e tal. O único custo que a Câmara vai ter é buscar os palestrantes no aeroporto, trazer para cá e levar, só. Hotel por conta do Senado aqui, comida, tudo por conta do Senado, que eles vão vir aqui, né, no mês de novembro. Quer dizer que ainda você... É que eu falo que nesse momento a gente entende um pouco da sua liderança, tá na veia. Obrigado. Da governança. Porque, assim, sinceramente, se você realmente não gostasse de Arcos, não fosse apaixonado por Arcos, você nem voltaria aqui, se for pensar, né? Aqui eu, né? Eu tô provocando um pouquinho para te mostrar que você não precisa preocupar. Porque você realmente foi um líder. Porque, gente, porque eu não gosto de olhar pro lado político, sabe? Eu gosto de olhar pro lado realmente da liderança. Eu falo com todos os meus líderes que eu trabalho. Eu tive um líder que eu fiz um trabalho em Brasília, que ele ficou apenas um mês porque mudou o presidente e ele ficou um mês. Mudou de cargo. Tiraram ele da presidência onde que ele estava. E eu virei para ele, eu falei assim, nesse um mês você mostrou que você é líder. Porque o que ele ralou, gente, o que ele batalhou nesse um mês para trabalhar o discurso dele, de assumir o cargo dele, que era um cargo muito importante, e assumir um novo processo dentro dessa empresa, que é uma empresa pública. E eu falei, fica tranquilo. Ele falou assim, mas nossa, eu trabalhei tanto para chegar um mês e sair. Eu falei, sim, mas fica tranquilo, você foi um líder, você fez tudo. Ele fez tudo que podia. Você tem noção, tem dia que era 3 horas da manhã, ele, a imprensa dele, a assessora de imprensa, estava trabalhando o discurso dele. Então, quer dizer, é a pessoa que ama. Porque ninguém faz isso porque não quer. Tá bom, o salário é bom? Tá, mas ele podia... Ele, como profissional, ele tem pós-doutorado, ele tem um monte de... Ele não precisava disso, entendeu? Assim, na verdade, ele não precisava mesmo, de verdade, desse cargo de confiança. Então, nesse caso dele, tá?
Gente, aqui eu tô sendo, cada contexto é um contexto. Porque tudo que eu falo, que a gente fala, tem que explicar muito bem, porque o contexto é muito importante. Nesse caso desse meu cliente, e ele é de Brasília, ele fala muito, a gente falava muito isso. E até hoje tem um carinho enorme que eu brinco com ele assim, o seu discurso foi um sucesso, graças a Deus que você assumiu, ele assumiu, ficou mesmo. E foi um sucesso, e, inclusive teve vários outros órgãos públicos que me procurou depois por causa disso. O DENIT, tem outros lugares que falaram, vem pra cá. Nós gostamos muito do discurso da pessoa, porque nós ficamos sabendo de você e tal. Olha só que bacana, né? Então, isso foi importante. Mas, ao mesmo tempo, né, que isso aconteceu, ele também ficou frustrado, porque fica triste, né? Querendo ou não, igual você. Nossa, a pandemia me trouxe, não dormi. Quer dizer, porque quando o líder que é líder, ele sofre quando a empresa também tá... O seu liderado não faz uma coisa legal. Enfim, quando acontece alguma coisa que você frustra ali... Porque o que é frustração? Igual você falou, que você não está dormindo, às vezes, né? Você frustrou. O que é frustração? É depressão, é passado. E provavelmente você ainda fica pensando, nossa, será que eu podia ter feito algo? Isso é viver no passado. Então, pode... uma pessoa que realmente treino muitas empresas, Brasil todo... Já atendi empresa pública, inclusive a Caixa Econômica, eu já treinei vários líderes da Caixa em Londrina, em Maringá. Eu posso te dizer, não é brincadeira trabalhar na parte pública. Ser um líder da parte pública não depende muito só de você. Depende de muitos setores. Então... Isso depende de todo mundo, né? E assim, quando eu falei essa geração TikTok, você fala geração Netflix, né? Às vezes você fazia no passado aí uma ação na prefeitura, demorava um mês as pessoas ficarem sabendo. Você faz uma ação hoje, em minutos as pessoas estão sabendo. Só que a maioria das pessoas, eu não vou criticar e nem culpar ninguém, porque eu também fui vereador. Cheguei a ser deputado. E quando eu cheguei na prefeitura, a realidade é outra realidade. Sim. Então, assim, mesmo eu conhecendo, mesmo eu tendo experiência, chegou em pontos assim, falei, mas não posso fazer isso? Não, você não pode, isso aqui não tem jeito de fazer. E eu, contrariado de não poder fazer, querendo fazer e não tinha como fazer. Né? Ou por não ter dinheiro, ou porque não podia, do ponto de vista legal, né? Então, mas não é possível. A gente ganha para prefeito, então, né? Ficava frustrado, né? Mas aí, as críticas é qualquer coisa que você faz no setor público vai desagradar alguém, né? Com certeza. Então, às vezes, você agrada 98 pessoas. Mas as 2 pessoas que você não agradou, elas fazem uma propaganda tão grande em cima e que vira aquilo como se fosse uma verdade, né? Então, assim, e dá a impressão que você fez o mal. Porque, às vezes, as 98 que estão satisfeitas não agradecem, não falam bem, né? Mas, assim, é muito difícil, porque eu falo que prefeito, ele tem a cada meia hora, tem 5 problemas sérios para resolver, a cada meia hora. Meu Deus, eu não sabia dessa estatística, não. Tem o ditado do Juscelino que falou que ia fazer o Brasil crescer 40 anos em 4. Eu falo que o político, o prefeito, ele envelhece 40 anos em 4. Você envelhece mesmo, você coloca a sua saúde em risco. Mas por isso que eu falo que para mexer com vida pública tem que gostar. Tem que amar. É o que você está fazendo. Porque eu falo que quem mexe com saúde tem que gostar, né? Se a pessoa, quem mexe com funerário, tem que é difícil, deve ser, propósito de vida, é propósito. Então eu vejo pessoas assim, às vezes entrando na política para ganhar dinheiro, eu falo, não entra. A política não dá dinheiro. Né? A não ser que você queira roubar. Né? Se você, aí já é outra história. Aí é ser com Deus lá. Né? Eu pode procurar na prefeitura. Se eu roubei uma pratinha de R$1 para mim. Pode procurar, de lanterna acesa, né? Isso eu posso falar, isso aí eu posso falar de coração que não teve esse problema. Se alguém fez alguma coisa errada lá, né? Eu não fiquei sabendo, não descobri, né? Eu tenho que agradecer a minha equipe muito boa, com raras exceções que eu tive problemas lá, mas é normal também, né? Do ser humano, a gente... Né? Mas esse negócio do Pimentel, por exemplo, ficar 2 anos sem pagar, eu tive que ter uma comunicação absurda. Imagina. Por quê? Primeiro, que eu tive que ficar na prefeitura até mais tarde. Aí as pessoas reclamavam, o Denilson vinha na minha padaria, não vem mais. O Denilson vinha no meu bar, não vem mais. O Denilson não vai mais no futebol. O Denilson não vai nos velórios. Então, assim, você some. E o prefeito tem que estar no meio do povo. Isso foi um erro grave que eu cometi. Mas não porque eu quis cometer, mas porque eu precisava de fazer a gestão na ponta do lápis. O relacionamento interpessoal. A gestão na ponta do lápis. A liderança ali muito em cima, para poder dar conta de não fechar nenhum serviço. Sim. Eu fui aconselhado, né? Você vai ter que fechar a casa de apoio de Belo Horizonte, Barretos. Você vai ter que parar de fornecer isso, fornecer aquilo, que não é de responsabilidade do município. Transporte. Eu fiz o contrário, né? A prefeitura pagava 70% do transporte universitário e o aluno 30%. Eu passei para 100%.
O aluno não paga mais nada, não pagava mais nada e não paga até hoje. Então, assim, a cidade de Arcos sempre foi uma cidade muito boa, sempre. Mas depois que a Nestlé e a Química foram embora de Arcos, a arrecadação caiu muito. Sim. Não é mais aquela coisa toda, né? E nesses últimos nos 4 anos meus, né, foi a época que a arrecadação mais caiu. A gente tinha uma previsão de arrecadar 151 milhões por ano. Nós arrecadávamos no primeiro ano, estava previsto 104, arrecadou 93. Aí era no outro ano, previsto arrecadar, acho que 90 e pouco, arrecadou 95. Era o outro. Então, assim, nunca passou de 100 milhões ano. Só que 25% disso é obrigado a você gastar na educação. Obrigado. 15% você é obrigado a gastar na saúde. Você não gasta só 15%. A saúde é caro. Você gasta quase 25%. E os outros 50% é folha de pagamento. Então não sobra dinheiro para investimento. Se não fosse, por exemplo, o senador Rodrigo Pacheco me arrumar o dinheiro do polo esportivo, da avenida sanitária. Então né? você tem os seus parceiros. Tem. Se não fosse o Thiago Liss, por exemplo, me ajudar a trazer o Corpo de Bombeiros, né? O SAMU, entendeu? Não teria conseguido. Né? Tem várias obras, então, que se não fosse a amizade que eu tenho, o prestígio, a amizade que eu tenho em Brasília, Belo Horizonte não, porque o Estado, além de não fazer convênio, a Avenida Sanitária foi um convênio do Estado com a Arcos. Além de não ter convênio, não ter dinheiro para os municípios, não pagava o que era do município. Então, assim, foi traumatizante. Teve 2 prefeitos em Minas Gerais que se suicidaram, Cris. Suicidaram. Vários adoeceram, como foi o meu caso. Vários não querem saber de política mais, não querem passar perto da prefeitura, tem trauma, né, de pegar esse momento, né. Eu lembro que a reunião do secretariado, lá na sala de reunião, né, a Sônia, secretária, pegou a chorar. Denilson, eu não consigo mais cortar. Não tem como cortar mais, não tem como mandar mais gente embora. Vai parar, não vai funcionar. Eu falei, mas tem que cortar, nós não temos dinheiro. O dinheiro não vem. Né? E eu achei, assim, um cúmulo do absurdo, eu ter que pagar 3 milhões e 600 mil reais para o Estado, onde é a PUC, que era um precatório antigo que a prefeitura tinha, desde que a dona Hilda desapropriou para fazer, era uma escola técnica, era para ser, depois virou PUC. Eu ter que pagar 3 milhões e 600 mil reais para o Estado, sendo que o Estado me devia 18 milhões. Eu falei assim, vamos trocar, ué. Abate na dívida que vocês têm comigo. Não podemos. Dessa parte não podemos fazer isso. Eu achei um tremendo, um absurdo. Aí dividiu em 32 parcelas. Eu acabei de pagar no último mês do meu mandato. Então, assim... E são coisas, como pra falar você a faz? verdade, a gente nem fica... Assim, não é que a gente não fica sabendo. Eu, assim, como não fico muito em Arcos, eu nem sabia. Não é só você, não. Mas aí que acontece? Para você fazer comunicação, porque eu vejo comunicação assim. Comunicação tem que ser diária e permanente. A partir do momento que você gasta dinheiro com comunicação, o cidadão vê assim, tá gastando dinheiro, mas está prestando conta do que está sendo feito. Quando o político deixa de fazer no ano da eleição, aí é política. Entendi. Então, por isso que eu acho que o governante ele tem que fazer comunicação todos os meses, durante os 4 anos. Mas por que você não fez, velho? Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Entendi. E quando eu achei que tinha dinheiro no último ano... O pessoal achou que era porque... Eu não tinha média. Não tinha média, entendi. Porque eu tenho... A comunicação, não sei se as pessoas sabem, você só pode gastar nos últimos 2 anos o que você gastou nos 2 primeiros anos. Como eu não gastei nada, que não tinha dinheiro... Ah, entendi. Mas hoje não tem internet, você não pode fazer internet, não é de graça. Só que comunicação, do ponto de vista público, você tem que ter tudo. Você tem que ter televisão, você tem que ter rádio, e você tem que ter internet, você tem que ter jornal, você tem que fazer comunicação de tudo, porque tem públicos diferentes que vão te ver. São diferentes. Então, assim, aquele ditado do Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, e é verdade, entendeu? Eu não falo assim, eu me arrependo porque eu não tinha como. Chegou no último ano, por exemplo, eu queria mostrar o que eu fiz, eu não tinha dinheiro, eu não podia fazer. Eu tinha o dinheiro e não podia gastar, porque eu não tinha média. Sim. Né? Você não pode, o político não pode, por exemplo, ele não arrumou material escolar no primeiro, no segundo, no terceiro. Vai arrumar material escolar no último ano? Não pode. Tem toda uma regra. Tem a regra, o regramento. Né? O Tribunal de Contas te multa. O Ministério Público entra com um mandato até de cassação do seu mandato. Por quê? Porque senão caracteriza que você está fazendo aquilo só por causa do momento eleitoral. E é uma lei boa, né, que inibe muitos políticos de fazer coisas só no último ano. Faz sentido. E na verdade você errou. Né? Você errou no sentido assim, você protegeu o problema, que teve a proteção ali do que não tinha dinheiro, só que você acabou... Foi prejudicado. Quem foi prejudicado foi só eu, porque chegou no último ano, né, na eleição, eu tinha dinheiro em caixa, porque parou tudo,
Ah, Danilo, mas você deixou lá quase 15 milhões em caixa, dinheiro de creche pronto para fazer por creche, pagou os precatórios todos, você é bonzinho demais, deixou pro seu adversário. Não é que eu deixei porque eu quis deixar, é porque de março até dezembro não fez nada. Não tinha transporte escolar, não tinha transporte para a zona rural nem para faculdade, né? As escolas paradas, a prefeitura estava em lockdown, né? Não tinha ninguém trabalhando. Então, assim, o dinheiro que entrava, e a gente não pode reclamar que no período da pandemia os recursos estavam vindo do governo federal, não do governo estadual, do governo federal. Então a gente não tinha o que fazer. Aí você ia comprar máscara, não tinha máscara para comprar. Se ia comprar álcool em gel, não tinha, né? Então, assim, depois começou a organizar, e um dos meses começou a chegar, né, muito caro as coisas, mas então deixamos, ia fazer uma licitação, por exemplo, queria fazer o Parque do Sion, exemplo, queria fazer asfalto na cidade. Vários lugares na cidade, asfalto que estava planejado. Aí fazia a licitação. Não ia ninguém na licitação. As pessoas estavam com medo de morrer. Então não ia. Então aí passava Paulo Mantina. Quem ganhou a licitação deles? Não veio ninguém, não. Faz de novo, vamos fazer de novo. Mês que vem, faz de novo. Quem que chegou, Paulo? Quem ganhou? Ninguém. Não apareceu ninguém. Aí não apareceu ninguém. Aí o dinheiro ficou lá. Então deixamos, né? Agora, eu acho também que antes de deixar dinheiro do que deixar dívida, né? Sim. Então, eu tenho muito orgulho de ter deixado, né, quase 15 milhões em caixa. Mas não foi porque eu sou bonzinho, que eu quis, não. É porque não teve como gastar por causa da pandemia, né? Eu vou te falar uma coisa, aí que entra um pouquinho do líder interno que você tem dentro de você. Sabe? Assim, antes, né? Naquele momento ali, no momento que você viu o que você fez ali, na hora que você chegou com a realidade, né? Você chegou na realidade do ano, que era o ano, né? Chegou o ano ali que você queria, que você queria fazer a divulgação, mostrar o que você tinha feito e tal, realmente não tinha como. Mas antes dali, você estava sendo o líder que realmente é o líder de verdade, que vai abraçar a causa. Nós estávamos falando, hoje foi a tarde toda de gravação de liderança, e quem é o líder de verdade, ele faz isso. O líder, vou te falar uma coisa, às vezes muita gente que vai assistir talvez não vai acreditar, talvez não vai concordar comigo, eu não ligo também. Mas muitas vezes o líder anda sozinho, sabia? Ele é muito solitário. Ele é solitário. Por quê? Por exemplo, só a gente sabe a conta que você paga no final, se você contratar errado, se você gastar errado. Porque o seu custo é alto. Eu também sou líder, pequena, minha empresa, micro, mas eu tenho uma equipe, eu tenho um time. É pequeno, mas tem pessoas que dependem de mim, eu tenho parceiros. Então, se a gente faz uma coisa errada, se eu contrato, por exemplo, lá em Goiânia, que eu vou muito para Goiânia, Brasília, mas Goiânia, eu vou lá, contrato um hotel para fechar um treinamento. Aquilo ali, tudo tem um custo. Então, se meu vendedor não vende a quantidade de alunos que eu preciso, se ele não fechar a meta 2 meses, realmente não tem como manter aquele vendedor. Então, mas, aí se você fala assim, né, eu fui demitir porque não chegou na meta. Ah, Cristiane, é ruim. Não é ruim. É que não tem jeito, né? Então, eu te reconheço, né, realmente como um líder, e assim, e agora como assessor parlamentar, realmente eu entendo que se você continua trazendo bem para Arcos, mostra que realmente existe, né, um coração bom aí, uma pessoa que quer o bem de Arcos, ama, né, Arcos. Foi criticado, viu? Foi muito criticado, porque eu vi pelo seu vídeo. Arrumei 1 milhão, o senador arrumou 1.600.000 para Arcos e agora arrumou 4 milhões para Arcos, né? Então, arrumar dinheiro para adversário e tal. Não tô arrumando dinheiro pro prefeito. Não, tô arrumando dinheiro pra cidade. Gente, como né? Isso. E outra coisa, eu vi uma crítica lá, eu não sou muito de ler o comentário, não, mas um comentário me mostraram, né? Porque, às vezes, as pessoas comentam e pessoas amigas falam, esse comentário eu vou te mostrar. A pessoa falou assim, eu nunca vi tamanho fingimento um com o outro. Não tem fingimento. Eu continuo adversário do prefeito. Continuo não concordando com o modelo de gestão dele. Mas também atendo todos os prefeitos de forma muito simpática e agradável lá no Senado. Agora, sendo da minha cidade, é claro que eu vou atender também. Né? Sua mãe tá aqui? Minha família, todos meus amigos, todo mundo. Minha família tá aqui, minhas filhas, minha esposa, tudo aqui. Então, eu vou atender bem e, sobretudo, porque é da minha cidade. Se eu puder fazer pela minha cidade, independente de quem for o prefeito. Então, não é fingimento que eu tô lá, não. Não tô fingindo nada. Né? Eu tô lá atendendo um gestor da minha cidade. E eu tenho, assim, um lado cristão muito forte, né? Eu oro pelas autoridades.
Eu não concordo vamos supor que eu não concordo com o presidente da República, eu faço oração por ele. Claro. Eu não concordo com um determinado senador, eu faço oração por ele. Se cai uma guerra, governador, tá todo mundo perdido. Se tiver uma guerra... Nós estamos no avião, vai torcer contra o piloto? Pelo amor né? Então, de Deus. Então, assim, eu faço oração pelo prefeito, Sim. pelos vereadores, pelos deputados estaduais, federais, senadores. Então, isso é bíblico. Então, não é fingimento, não. Eu faço isso. E se for em Brasília, mesmo que eu não concorde, tem senador lá em Brasília que eu não gosto. Eu não gosto nem de ver. Mas recebo, converso, trato bem. Não é fingimento, é o meu trabalho tratar bem as pessoas. Né? Agora, o prefeito de Arcos, todas as vezes que precisar, que quiser, trazer alguma coisa para conta, é comigo. Não é fingimento. A pessoa falando, nunca vi tanto fingimento na minha vida. Se médico não pode atender concorrente, igual eu também sou fonoaudiólogo, eu não vou atender os políticos, eu atendo gente, então, atendo PT, atendo todos os partidos. A gente tem que saber que a gente eu posso não concordar com o seu ponto de vista, com suas ideias, mas nós não precisamos ser inimigos por causa disso, não. Aqui, nós temos que conviver com as diferenças, saber respeitar as diferenças. E eu respeito muito as diferenças. E quando eu sou candidato, eu só quero ganhar a eleição. Eu não quero destruir o adversário, não. Eu não quero que ele morra, não. Que ele saia machucado, não. Doido. Eu quero... Tanto é que eu fui muito criticado no debate. Né? Eu tinha um marqueteiro, até faleceu no ano passado, tem um ano que ele faleceu. Ele queria que eu no debate, que ia ter 5 debates em Arcos, aí o Claudenir só foi em um. Eu confirmei nos 5, ele só foi em um, não foi nos outros. Ele queria que no primeiro debate eu trucidasse ele do ponto de vista de problemas de natureza política e jurídica que ele tinha, né? Que é a questão da prisão. Aí eu não dou conta, Cristiane. Eu não dou conta. Mas é político. Eu vou fazer uma campanha, claro que eu vou criticar o meu adversário, eu não vou ficar só elogiando meu adversário, eu vou colocar os pontos negativos da campanha dele, da gestão dele. Não dele, né? Mas aí, você colocar certas coisas que não tem como desvincular o político do pessoal. Aí eu lembro que a pessoa tem um pai, a pessoa tem uma mãe, tem filho, né, tem esposa, tem irmãos. Então, assim, eu não dou conta. Aí eu fui criticado, né, muito por isso. Nossa, você tinha que ter estrucidado, acabado com ele no primeiro debate, para ele, já que ele não foi nos outros 4, você tinha que ter acabado com ele. Eu não consigo. Isso chama princípio. Eu não consigo. Eu prefiro perder uma eleição de que ir contra os meus princípios, de cristão, de pessoa correta, que eu me aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus avós, com a minha família, que eu tenho uma honra muito grande. Então, assim, eu prefiro perder a eleição. Sabe? Mas agora, Denilson, você vai candidatar contra um cara, mas você não vai dar cotovelada. Tem que dar cotovelada, tem que fazer falta, tem que receber cartão amarelo, às vezes até cartão, né? Por quê? O jogo é isso. Você faz gol no adversário, ele faz gol em você, você cotovela daqui, dá paulada daqui. Aí você fala assim, mas você estava conversando ontem, hoje já tá brigando. Não é brigando, é disputa natural da política. Normal, isso é normal. Mas acabou a eleição? Eu tenho pra mim que acabou às 17 horas. 17h01 é todos por Arcos. Todos pela cidade, todos pelo estado, todos pelo Brasil. A política ficou ali. Aí, o tempo, nada como o tempo para ir amenizando essas questões que a gente passa, às vezes a gente chateia. Por exemplo, você acha que porque eu fiquei chateado com o Claudenir, eu vou passar a faixa de prefeito. Eu passei a faixa, entreguei a chave. Ele conquistou. Ganhou, né? Ele ganhou e tal. Aí eles vão falar assim, você acredita nas urnas eletrônicas? Eu não acredito que você perdeu essa eleição, gente. Faltou, foi voto. Faltou, foi voto. Perdeu a eleição. E, Denilson, uma coisa é a comunicação. Vamos voltando à comunicação. Algo muito importante é isso, é você não perder pela raiva. Porque uma comunicação com raiva, aí a gente entra na comunicação não violenta. Coloca-se no lugar do outro. E se fosse o contrário? Eu sempre coloco. Imagina se fosse o contrário. Claro que você não ia, talvez, né, você não iria fazer, mas a gente não sabe, a gente não entende, né, o que então, se colocasse ele, por exemplo, falasse alguma coisa da sua família, sei lá, a gente não sabe. Então, coloque-se no lugar do outro e perceba as necessidades. A comunicação não violenta, nesse momento, ela entra muito, muito bacana, assim, da gente não fazer isso. Agora, um ponto importante é que as pessoas que estão fora julgam muito. Elas estão por trás disso aqui. Ninguém mostra a cara. Então, infelizmente, nós estamos entrando numa geração que quem está aqui e faz um comentário maldoso é uma pessoa que ela não consegue, de hipótese alguma, fazer nada verdadeiro. Então, ela é julgadora. Ela não te conhece. Então, pensa o seguinte, dá valor a quem te conhece. O mais importante é isso. A mensagem que eu quero deixar até para vocês é isso. Dê valor àqueles 98%.
Porque pensa o seguinte, vamos focar nos 98%. Tem aquelas 12 que foca no que dá valor. E, mais importante, o líder que você construiu até hoje, aí é isso que importa. Né? E esse valor seu que é inegociável dos princípios, ele está aí. Está dentro do seu coração. O mais importante é isso. E aí que eu falo, você comunica isso pelo seu exemplo, você comunica isso mandando as verbas e pronto. O resto, né, as outras pessoas que não acreditam, é porque existe julgamento. Um dos princípios que, na época, eu acredito que eu não falava ainda, é a questão do não julgamento na comunicação. É o maior fato que existe. Primeiro fato para você comunicar bem é não julgar. Exatamente. Você não pode julgar o outro. Julgar o outro é o primeiro ponto, assim, crucial para você errar. Então, você julgou o outro, você já está ali colocando você para ser julgado. E sabe por que também, Cristiane, você falou um ponto importante, isso eu não julgo, principalmente depois que eu fui prefeito. Porque eu que tinha uma experiência, né? Achava que tinha, e tem realmente uma experiência, graças a Deus. Mas eu cheguei na prefeitura e vi coisas que eu não imaginava. Então, assim, quando a pessoa me critica, às vezes me criticava assim, eu falei, não, Deus, fica tranquilo aí, eu não vou ficar com raiva, porque eu também não tinha esse conhecimento. A pessoa não tem conhecimento. Vou te dar um exemplo da água de Arcos. Sempre faltou água em Arcos. As pessoas criticam que eu prometi de resolver o problema, que eu ia cortar com a Copasa e não cortei. Olha o que é comunicação. A Copasa fez 10 milhões de investimento, fez a ligação lá no Candongas, a água do Candongas. Por causa de 2 ou 3 proprietários lá, tá na justiça ligar a água. Tá pronta a obra. A Copasa investiu 10 milhões. Não é culpa da prefeitura. Não. E a Copasa construiu 26 poços artesianos. Se não fosse os poços artesianos, tava faltando mais água. Mas tem outro problema. Vou te dar um exemplo ali onde que era o Arlim. Ali onde que era o Arlim, na Avenida Laura Andrade, passa carreta muito pesada. E o encanamento é antigo. Quando quebra ali no Arlim, falta água. Em todo o bairro, Jardim Bela Vista, Planalto, Eldorado, Juca Dias, Novo Eldorado, Márcia Faria, vai faltando água. São Judas, vai faltando água, parte do centro da cidade, bairro São José, bairro Brasília, por causa daquele ramal. Mas passa a carreta muito pesada ali. Qual que era a ideia, né? Tirar o ramal dali, ou jogar no passeio, ou na beirada do passeio, ali na sarjeta, né? Obra cara. Mas a Copasa, por que você não cancelou o contrato? Renato, por que o Renato, o Denilson, Renato, por que eu não... Renato, te conto, porque eles investiram 10 milhões. A Copasa investiu 10 milhões na nova captação e fez 26 poços artesianos. E você tem, por exemplo, a facilidade de não rever o contrato, de não revalidar o contrato no momento que acaba o contrato. Então, no meio do contrato, é mais difícil de você cancelar o contrato. Então, o que eu fiz? Exatamente. Tem multa e tal. O que eu fiz foi pressionar, né, a Copasa. Aí coloquei 20 mil reais de multa por dia por falta de água. Eles colocou 20 caminhão-pipa. Cadê o dinheiro dos 20 mil reais? Não foi multado a Copasa, já colocou caminhão-pipa. Então não tem dinheiro. Cadê o dinheiro dos 20 mil que você cobrou de multa? Cobrou se ela não colocasse os caminhões. Colocou 20 caminhões. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Depois construiu 26 poços artesianos e a nova captação do Candonga, que tem agora dois proprietários não deixando passar. Passar assim, já passou, mas tá na justiça, então não pode ligar. Mas tá pronta a obra. Então eu vou cancelar com a Copasa para a prefeitura pegar essa bomba para ela? Quem que vai fazer isso? Quem que vai tomar conta da estrutura toda que tem? E o que tem que ser indenizado? E a multa contratual? Agora, se ela não tivesse feito o investimento, se ela não tivesse construído, né, perfurado os 26 poços artesianos, realmente eu ia cancelar o contrato com ela. Ia para a justiça, ia demorar, mas eu ia cancelar. Mas investiram. Então faltou o quê? Aí a pessoa chega falando um negócio... Pessoas que às vezes têm até vontade de ser candidato, às vezes fala mal, mas não conhece, não sabe de gestão, não sabe. Então falta comunicação, falta ler. As pessoas, você acabou de falar aí, às vezes o que a pessoa está perguntando no comentário tá lá escrito lá, mas a pessoa não lê. Nem lê e nem escuta o áudio direito. Ou não vê o vídeo, sabe? Não vê. A gente percebe muito isso. Eu vou contar só para a gente fechar o seu compromisso. Nós já atrasamos aqui, mas tudo bem. Mas tá tranquilo. Tá no tempo. Eu faço a divulgação do meu curso e tá lá, o horário local. Aí vai no comentário. Onde que é? Qual horário? Assim, tudo bem, gente. A gente repete porque a gente quer vender. Né? É mesmo, né? Por que não lê, né? Mas, não. Meu cunhado fala que o brasileiro tem preguiça de ler. Meu cunhado é advogado e fala assim, o brasileiro tem preguiça de ler e tal.
realmente, e hoje está mais ainda, porque é tanta É informação, muita informação. que a pessoa fala assim, não vou perder tempo lendo isso aqui, eu vou ver outra coisa, né? Exatamente. Então é muita informação. Então, assim, por isso que as pessoas estão tendo tanto problema com depressão, né, com problemas de ponto de vista de saúde mental, porque é muita informação. É mais de 70%. Né? Eles falam, tem até pós-pandemia, né? Você tem esses números muito fortes. Pós-pandemia, mais de 70% das pessoas estão doentes. Né? Eles falam que uma criança hoje de 7 anos, hoje ela tem mais informação do que uma pessoa com 70 anos há 40 anos atrás. O Luca me pergunta coisa que eu falo, peraí, filho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que eu não sei. Denilson, nossa, muito bom. Tem história para muito podcast. Eu acho que tem muita história e vamos fazer mais. Bacana. Muito bom, muito bom. Eu falei que flui porque realmente é muito bom ouvir, né? Ouvir essas coisas. Porque realmente, como eu viajo muito, eu acompanhei lá na academia, eu estive em casa, mas eu não acompanhava muito. A gente ficava com medo, né, de ligar a televisão, com medo de escutar notícias, né? Mas eu vi realmente o seu trabalho bem expressivo na pandemia. E essa liderança. Essa liderança na governança, né? Essa liderança nesse momento ali de governo e que é importante. E que eu falo muito sobre isso, como eu te falei, eu tenho pessoas fortes, importantes que eu conheço em Brasília e você também conhece. A gente conhece pessoas que não é pessoas que estão ali na política brincando de polarização, não. São pessoas que já são concursadas, né? Na União, e que está ali na governança mesmo, e que entende. E a gente sabe o quanto é importante ser líder, não ser gestor. Então, você foi gestor e você foi líder. Né? Então, e que continua sendo, porque você está inspirando, trazendo coisas. Então, eu quero te parabenizar. E não como política, tá, gente? Eu não sou política, não tenho essa coisa de polarização. Eu realmente gosto de trabalhar a comunicação, oratória. E me identifico muito com o Denilson, porque a gente é parente, né? Meio parente ali, de longe, distância aqui de Arcos. Temos aí uma conexão, foi meu aluno. E, né, temos essa história aí dele ser meu primeiro aluno de curso aberto pago. Fiquei muito satisfeito de saber disso, muito feliz mesmo. Então, quer dizer, a gente tem aí uma conexão, por isso que eu convidei. E quando eu vi que o que ele faz é trazer verba para Arcos, eu realmente não tinha parado para ver já que eu parei para ver esse vídeo, eu falei, nossa, eu lembrei dessa história que ele foi, vou trazer, vou convidá-lo. Fiquei muito feliz. E veio a calhar dele estar em Arcos, então para mim foi ótimo. Cristiano, se você me permite, sobre conhecimento, sobre você conhecer as coisas para depois criticar, aconteceu comigo um fato emblemático. Eu era prefeito, então eu fui prefeito com o Michel Temer e fui prefeito nos 2 primeiros anos do Bolsonaro. Então, com o Michel Temer, um deputado amigo meu me levou lá no DENIT e fizeram um vídeo, tem um vídeo, ele garantindo a obra da BR-354. Garantindo que ia arrumar, ia fazer as rotatórias, ia 3 faixas de um lado, 3 faixas do outro. Aí mudou de governo, eu voltei lá e falei, mas prometeram para mim a obra, não saiu, porque a prefeitura entrou com o projeto. A prefeitura deu de presente o projeto para o DENIT achou fantástico o projeto. Né? Eu lembro que o Lécio me ajudou na época a conseguir o projeto, que a gente conseguiu fazer o projeto. E foi parabenizado, foi elogiado pelo DENIT, pelo governo federal. Aí quando eu chego que troca de diretor executivo, que troca de diretor do DENIT, né, que é o órgão que cuida das estradas federais do Brasil inteiro, ele chegou para mim e falou assim, Denilson, você tem coisa que em Arcos tem vontade de fazer, não tem? Tem muita. Tem dinheiro para fazer tudo? Não. Então eu vou te contar aqui o que acontece no DENIT. Ele te prometeu, mas nós não podemos cumprir. Aí eu fiquei muito chateado. Né? Eu falei, mas fiz um vídeo com o cara, né? As pessoas de Arcos tudo contando com a resolução da BR. Ele falou assim, nós gastamos 87 bi para manter com capina, varrição, pintura e tapa-buraco das rodovias do Brasil inteiro. 87 bi. Sabe qual que é o nosso orçamento desse ano? 43 bi. Ou seja, nem para manter o que tem com capina, pintura e tapa-buraco, nós não temos dinheiro. Como que nós vamos fazer obra? Não tem dinheiro para fazer obra. Eu entendi perfeitamente. Mas como passar isso para as pessoas, né? Então, assim, comunicação. Então, por isso que eu quero te parabenizar do seu trabalho, né? Comunicação, governança, liderança. Você tem que ter isso. Sobretudo no setor público. Se você não tiver, já é difícil tendo. Né? Já é difícil tendo. E eu agradeço a minha equipe, porque a equipe era boa. Tudo que a gente conversava, não ficava aquele negócio de tudo conversado e nada resolvido. Conversava e resolvia. Tanto é que a gente entregou ao prefeito foco na solução. Né? Tanto é que a gente conseguiu cumprir sem deixar nada de dívida, sem deixar, muito pelo contrário, deixando dinheiro em caixa.
Eu acho que era obrigado o governante deixar um dinheiro em caixa. Também acho. Sabe por quê? Vai que o cara, no primeiro ano de governo dele, dá uma tragédia na cidade, uma enchente, cai a cidade pro chão. Como que ele vai fazer? Exato. Ele vai deixar o povo morrer? Então, eu acho que tinha que ser obrigado. Além de não deixar dívida, obrigado a deixar uma reserva pro próximo prefeito. Eu sou a favor disso, sabe? Pro cara entrar sem problema nenhum. Então, se todo mundo fizesse isso, né? Então, assim, eu acho que desse ponto de vista, assim, eu acho que seria interessante para todo mundo, né? É isso. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão, muito bom mesmo. Obrigado. E dá um abraço na família, é isso. Um abraço. Obrigado. Agradeço todo mundo que teve a paciência de nos ouvir, né? E compartilhe, gente, para todo mundo e bora lá, é isso aí. E se precisar, de mim, estou à disposição. As pessoas, né, que eu amo, essa cidade, que eu amo. Vamos fazer por arco, vamos fazer. gente. Vamos colocar essa mensagem, que a gente não tem que ter polarização. A gente tem que pensar na cidade, no Brasil, a gente querer o melhor, porque você tem seu partido, tem quem você quer, quem você acredita, mas o mais importante é o clichêzão, tá, que eu vou falar aqui agora. É a gente pensar no melhor para os nossos filhos. Eu fico pensando no meu filho, tem 7 anos. Como que vai ser daqui a uns anos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Te agradeço, obrigado pelo convite. E estou próxima. sempre à disposição. Se quiser, nós vamos fazer conversar mais. mais. Tem muito papo aí. Obrigada, viu? Até mais. Obrigado, gente. Abraço.